Olá pessoal, aqui é o professor Bruno Medeiros de História. Vou gravar um vídeo rapidinho aqui para o canal para comentar a efeméride de hoje. Dia 19 de abril é dia do Exército Brasileiro, tá? E como essa data se insere naquela discussão que já apareceu aqui em outros vídeos sobre narrativas históricas e como elas servem para a construção de uma memória que associa certos fatos históricos ao surgimento de instituições, a certos valores, a certas ideias que a história, principalmente oficial, tenta imprimir na nação. E para começar essa discussão, eu quero mostrar essa imagem que tem circulado hoje em redes sociais. É uma imagem que obviamente faz alusão ao Dia do Exército, né, 19 de abril. Nós temos alguns elementos interessantes aqui. Primeiro, tem ali um blindado numa área de enchente, né, e um soldado segurando ali uma criança, até porque o Exército Brasileiro não tem um histórico recente de envolvimento em conflitos. Então, né, aqui ressalta muito essa ideia do Exército como parte da sociedade, né, como o Exército atuando ali em áreas de calamidade, desastres naturais, porque na prática o papel do Exército acaba sendo, das Forças Armadas como um todo, é a defesa, né, do perímetro nacional e por ter certos equipamentos, por ter uma familiaridade com certas regiões do país, né, acabar auxiliando, né, em algumas questões logísticas, principalmente em regiões de mais difícil acesso. Bom, mas o que eu quero comentar realmente é a imagem do topo, que é um fragmento da tela Batalha de Guararapes, né, a pintura Batalha de Guararapes do Victor Meirelles, e a parte de baixo, em que está escrito Dia do Exército, 19 de abril, desde 1648 pelo Brasil. E aí vamos lá. Bom, o Exército Brasileiro atribui a sua origem à Batalha de Guararapes, que aconteceu entre os dias 18 e 19 de abril de 1648. Bom, Batalha dos Guararapes, que está, né, representada aqui na tela do Vitor Meirelles, é parte da insurreição pernambucana, ou seja, são as batalhas que começaram o processo de expulsão dos holandeses do Nordeste brasileiro. Só lembrando, os holandeses chegaram à região de Pernambuco em 1630 e não, eles não foram expulsos do país durante a Batalha de Guararapes. Até porque existe uma segunda Batalha de Guararapes no ano seguinte, 1649. E os holandeses só deixaram o Nordeste do Brasil em 1655. E aí vem a grande questão. Se a Batalha de Guararapes não expulsou os holandeses, por que ela é a tomada como referência? E dois, como que poderia haver exército brasileiro sem que de fato existisse Brasil enquanto Estado nacional? Porque, pessoal, vamos lá. Exército, Marinha, Aeronáutica, né, as Forças Armadas, são instituições do Estado Nacional. Logo, elas não existem no Brasil até a nossa independência, ou seja, elas são posteriores a 1822. Todas as instituições, não só as Forças Armadas. Porque até a independência do Brasil, elas seriam, no caso, extensões de instituições portuguesas. Não podemos esquecer que o Brasil é colônia até o século XIX. Tudo bem que com a chegada da família real portuguesa em 1808, começam de fato a surgir algumas instituições no Brasil que não têm vínculos com instituições semelhantes em Portugal, mas não no tocante ao exército. O exército, uma colônia não tem um exército próprio. Isso seria um contrassenso pensando no domínio colonial. Então, o que faz com que o exército brasileiro crie uma narrativa histórica em que ele se atribui uma ancestralidade ao Estado? Ele se atribui como sendo anterior ao surgimento do Estado brasileiro. E aí a gente tem que pegar alguns elementos da Batalha de Guararapes. Bom, primeiro, se você for fazer aí qualquer pesquisa, vão aparecer os líderes da Batalha de Guararapes. Sempre são mencionados
Felipe Camarão, um indígena, Henrique Dias, que era um homem negro, e entre os homens brancos aparece sempre a figura de João Fernandes Vieira, Antônio Dias Cardoso e André Vidal de Negreiros. Bom, esses homens brancos são quase sempre descritos, principalmente nessas apostilas e sites que fazem preparatório para concursos militares, como militares, tá? Mas eles são homens brancos, proprietários de engenhos de açúcar, ou seja, elite fundiária. E são de origem portuguesa. Mas o que se cria na narrativa da Batalha de Guararapes é o quê? Aquela mística de que a brasilidade surge da junção das três raças. Você tem o Felipe Camarão, que é um indígena, o Henrique Dias, que é um negro, e estes homens brancos unidos em torno de um objetivo comum, que seria a expulsão dos holandeses. Ou seja, essa ideia de que os brasileiros seriam essa união de raças em torno da expulsão de um estrangeiro, de um invasor estrangeiro. E aí surgiria a noção de brasilidade versus a noção de estrangeiro. E isso acontece durante um conflito armado, ou seja, também tem a questão de se entender que o surgimento da nacionalidade está vinculado às armas. E aí uma suposta origem do exército brasileiro. Mas vamos lá. O que se estabelece em 1648 para combater os holandeses está muito distante de qualquer coisa que lembre a estrutura de uma instituição de Estado como é um exército. Senão a gente vai ter que associar que qualquer movimento de rebelião colonial poderia ser tomado como fundação do exército brasileiro, pessoal. Então, essa é a primeira grande questão, né? Você tem uma batalha do período colonial, onde você tem essa ideia da nacionalidade pela questão étnica, e você tem essa ideia de junção contra um estrangeiro. A questão é que, da Batalha de Guararapes até a independência do Brasil, não existe uma instituição, não existe uma continuidade disso. Tá? Isso é uma narrativa, isso é uma criação posterior. O exército brasileiro surgiu em algum momento após 1822, tá? Após a independência. Mas a gente tem que pensar que as narrativas históricas elas servem a certos propósitos. E aí vamos a outro detalhe importante que é o seguinte: desde quando o dia 19 de abril é dia do Exército? Essa data foi instituída em algum momento. E para minha surpresa, inclusive, e acredito para de muitos que estão vendo aqui esse vídeo, não é tão antigo quanto se parece. Olha só, quem instituiu o Dia do Exército como 19 de abril foi o governo Itamar Franco, decreto presidencial do dia 24 de março de 1994. Só que olha o que ele tem lá no começo. O presidente da República, no uso de suas atribuições, piriri pororó, tá lá, que as datas de 19 de abril de 1648 e 19 de abril de 1971 registram a primeira Batalha de Guararapes e a criação do Parque Nacional de Guararapes, respectivamente, e que o Exército Brasileiro possui suas raízes fincadas na região de Guararapes, fato consagrado pela historiografia militar do Brasil. Decreta que fica instituído o dia 19 de abril como o Dia do Exército Brasileiro. Tá. Então vamos lá. O presidente Itamar Franco, ele, obviamente provocado, né, por solicitações de militares, de parlamentares, né, de diversos setores da sociedade, decretou que dia 19 de abril se oficializava como data nacional do Exército Brasileiro. Mas o texto faz menção a dois outros 19 de abril. O 19 de abril de 1648, Batalha de Guararapes, que é considerado então a fundação do Exército Brasileiro, e dia 19 de abril de 1971. 1971, governo militar.
em que se criou na região da Batalha dos Guararapes o Parque Nacional dos Guararapes. Ou seja, o Exército Brasileiro, durante o período da ditadura militar, começou a consolidar essa ideia de que a existência da instituição Exército Brasileiro antecede a própria ideia de Estado Nacional Brasileiro. Por que isso? Porque os militares, eles gostam da ideia de que são parte fundadora da nacionalidade brasileira e, a partir disso, legitima-se a sua constante participação no cenário político do Brasil. A independência do Brasil não foi feita por um militar, né? Foi feita por um membro da corte portuguesa, né? Dom Pedro I. Mas a República é proclamada por um militar, Deodoro da Fonseca, e desde então os militares, de tempos em tempos, ocupam cargos significativos na República. E aí você cria esta narrativa de que a própria existência do Estado brasileiro e a própria existência da brasilidade se funde com a existência da instituição Exército Brasileiro. Então é nesse sentido que se constrói essa data e é por isso que ela não tem relação real com a data de fundação do Exército Brasileiro, mas sim com uma data que é simbólica de uma determinada narrativa que se quer construir em torno da instituição e da sua relação com a sociedade brasileira. Beleza? Então é por isso que sempre que eu comento alguma coisa, eu falo, o Exército Brasileiro gosta de dizer que existe antes mesmo da existência do Brasil. Por quê? Porque em 1648 não existe Brasil enquanto Estado. O Brasil, naquela época, era uma colônia. Beleza, pessoal? Fora isso, deixa aí o seu comentário, se inscreve no canal. Se você gostou desse vídeo, ativa as notificações, dá o seu like e segue também lá no Instagram, tá aqui do lado, e se inscreve aí para próximos vídeos, beleza? Um abraço, pessoal, e até mais.